Olá, irmãs. Eu me chamo Gabriela Simonton e também faço parte da comissão organizadora deste congresso. No dia de hoje eu vim aqui compartilhar com você uma passagem muito conhecida das Escrituras, que é a passagem que fala que Jesus acalmou uma tempestade. Essa passagem está descrita lá no Evangelho de Mateus, no de Marcos e no Evangelho de Lucas. E ela conta que Jesus e os discípulos estavam num barco e houve grande tempestade naquele mar. Os discípulos foram acordar Jesus, que estava na popa do barco dormindo, e eles falaram assim, como tem lá descrito em Mateus: Senhor, salva-nos. E aí a Bíblia fala que Jesus acalmou a tempestade e houve grande bonança naquele local. Lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 41, fala assim: E eles, os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estavam cheios de temor. Imagina só o medo que os acometeu naquela situação. E é assim conosco. Semelhantemente aos discípulos que conviviam com Jesus, que participaram do ministério de Cristo, viram os milagres, nós buscamos a Deus. Nós somos mulheres que conhecemos ao Senhor, que queremos mais dele todos os dias. E ainda assim passamos por dificuldades, como os discípulos passaram, por tempestades, por lutas contra o pecado. Conosco não é diferente. Mas o Senhor, Criador de todas as coisas, Ele te conhece. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua mente, Ele conhece a sua fala, as suas atitudes. O Senhor sabe daquilo do que você precisa. O Senhor sabe das suas lutas. Então, que diante de Deus, em meio às dificuldades, nós possamos falar aquilo que está no Salmo 56:3, que diz assim: Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Algumas traduções falam assim: Em me vindo o medo, hei de confiar em ti. Que confiemos no Senhor de todo o nosso coração, porque Ele nos dá o suporte necessário para que vençamos pecados, para que lutemos contra eles. O Senhor sara a nossa alma. Minha oração é para que essa semana, através desses assuntos tratados aqui no canal, o Senhor fale ao teu coração. Trate contigo aquilo que precisa ser moldado, mudado ou melhorado. Que o Senhor sacie a tua alma. Porque, como diz em Isaías 41:10, vou abrir aqui para vocês. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que o Senhor te abençoe. Oi, gente, eu sou a Andréa e estou super feliz de estar aqui participando com vocês da conferência Não Te Assombres. O meu tema é vício sexual. E para ilustrar isso aí que eu quero estar abordando com vocês, quero te convidar a abrir a Bíblia em Gênesis 39. Aqui a gente vai estar lendo sobre a história, um episódio da vida de José. E eu quero que você acompanhe comigo para a gente tentar entender o que está acontecendo aqui nesse cenário todo. Então, Gênesis 39, a partir do versículo 1, diz o seguinte: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos,
logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para casa. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Normalmente a gente ouve essa história e a gente pensa muito no testemunho de José, claro. Realmente é uma excelente ilustração sobre alguém que levou Deus a sério, com gente por perto, sem gente por perto. José realmente estava comprometido com Deus no seu coração. Mas hoje eu queria chamar sua atenção para falar sobre a mulher de Potifar. Eu acho muito interessante que Deus tenha permitido esse texto aqui nas Escrituras, para que a gente possa entender que a Bíblia fala sobre a sexualidade de uma mulher, sobre a identidade de uma mulher que está lidando com seu erotismo de uma forma extremamente perigosa e, obviamente, pecaminosa. Então, a mulher de Potifar é uma mulher casada, é uma mulher que deve ter uma vida sexual ativa, é uma mulher que está vivendo a sua vida como, imagino que muitas outras mulheres nesse período, e de repente chega um homem super bonito para trabalhar dentro de casa. Então a Bíblia fala, né, eu até costumo brincar, que todo mundo talvez quisesse nascer com esse problema que José nasceu tendo, que é a beleza dele. Nem todo mundo nasce com esse, digamos, problema. E José tem um problema grave, porque ele é bonito, ele chama atenção, e a mulher de Potifar se sentiu atraída por ele. Até aí, acredito que a gente esteja falando de uma coisa extremamente comum. Pessoas se sentem atraídas umas pelas outras. Pessoas casadas se sentem atraídas por outras pessoas que não necessariamente são as pessoas com quem se casaram. Até aí, nós estamos falando de algo involuntário, porque a atração nada mais é do que você notar que aquela pessoa tem alguns atributos que te agradam. Até aí, ninguém tem, digamos assim, responsabilidade do ponto de vista de eu não quero sentir isso. Então, assim,
Você pode querer ou não querer, mas vai sentir porque de repente aquela pessoa tem atributos que te agradam. Então o problema não está aí, o problema é o que você faz com isso. E agora, a mulher de Potifar, ela é uma mulher que está atraída por um outro homem sem ser o seu marido. A pergunta agora é, o que você faz com essa atração? E essa mulher, de alguma forma, a gente pode concluir que ela simplesmente se jogou com tudo nessa atração. Então ela não só teve atração, o que é involuntário, mas agora ela começa, pelo menos, a fantasiar com ele. E por que eu posso afirmar isso? Porque ela simplesmente chega e convida José para ir para a cama com ela. Então, de alguma forma, essa mulher olhou para aquele homem, achou interessante e ela fez um link que ela e ele numa cama seria alguma coisa que ela deveria correr atrás. E realmente foi o que aconteceu. Então, a mulher de Potifar não só se sente atraída por José, como também começa a assediá-lo. O curioso é que José resiste. E resiste não porque a Bíblia não fala que ele não sentiu atração por ela. Também não fala que sentiu. Mas a Bíblia fala que na hora que ele foi assediado, ele se lembrou de Deus e ele não viu a menor possibilidade dele trair a Deus. Dele trair a Deus. Olha que interessante. Indo para a cama com ela. Então, a gente pode observar que essa mulher estava tendo uma enorme dificuldade para lidar com esse desejo. E é curioso, porque essa mulher foi capaz do quê para correr atrás daquilo que ela tinha? Então a Bíblia diz, por exemplo, que ela levou o primeiro fora de José, mas ela não se deu por satisfeita. A Bíblia fala que ela insistia diariamente para conseguir ter intimidade física, para ter relação sexual com ele. Até que chegou um momento em que eles estavam sozinhos em casa. Ele chega para trabalhar, não tinha mais ninguém. Não sei se ela dispensou, não sei o que aconteceu. O que eu sei é que o cenário estava todo armado e provavelmente aquilo ali deve ter disparado ainda mais a fantasia sexual dela. A Bíblia não fala, por exemplo, se ela estava vestida, se ela estava despida, mas a Bíblia fala que ela veio com tudo para cima dele, a ponto dele se ver na necessidade de sair correndo e deixar suas coisas para trás. É curioso porque quando ela vê que realmente não vai ter o que ela quer, ela deve ter entrado numa frustração tão grande que agora ela canaliza toda a energia dela, inteligência, criatividade, para arquitetar um plano e se vingar. É interessante porque ela queria aliviar aquela, digamos assim, tensão sexual. Não conseguiu, agora ela vai optar pela vingança. Se você se lembrar, Aminon, depois de ter estuprado Tamar, ele tem uma reação semelhante. O texto bíblico diz que antes da violência sexual, ele nutria um profundo amor, uma profunda paixão por Tamar. Só que depois que ele se alivia através daquela trágica violência sexual contra sua meia-irmã, uma adolescente, ele tem um profundo desprezo por ela, ele tem nojo por ela. Então é interessante para você observar que aquilo que muita gente acha que seja paixão ou amor, quando você observar depois de você ter satisfeito o seu desejo, aquilo ali te dá nojo, repulsa e você quer ficar distante daquilo. É o caso talvez de muita gente que depois que tem as suas aventuras sexuais, a primeira coisa que elas querem é tomar um banho, tirar todos os vestígios, querem apagar a mensagem do celular, querem tirar todas as provas. Não é só para que não sejam desvendados, mas talvez até para que venham a se esquecer da vergonha, se esquecer da culpa, ver se esquecem daquilo que fizeram, não só no verão passado, mas talvez na madrugada passada, no horário de almoço passado. Então a gente está falando de um cenário. Eu vou afirmar aqui que a mulher de Potifar era uma pessoa viciada em sexo? Eu não vou afirmar isso, mas eu quero que você entre comigo
nesse cenário todo, para você ver que o vício sexual, muitas vezes, ele se desenvolve num ambiente semelhante, onde você acredita que se você não tiver aquele prazer sexual daquele jeito que você imaginou, naquela hora que você acredita que você precise, observe, que você precise, que a sua vida vai entrar em frangalhos. Então que você precisa o quê? Lutar por aquilo. Então, eu seria, acho que, muito precipitada em dizer que a mulher de Potifar era uma pessoa viciada em sexo, mas eu quero te dizer que há semelhanças gigantescas quando a gente observa a história de José e da mulher de Potifar nesse cenário de assédio e quando você compara tudo isso, então, ao relato de pessoas que vêm para o aconselhamento trazendo esse histórico de desgoverno na busca por prazer sexual. Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando de não uma visão opressora sobre o desejo sexual. Não, a gente sabe muito bem que o desejo sexual não foi uma criação da carne, não foi uma criação do diabo, foi uma criação do próprio Deus. Então a sexualidade humana é fruto da intenção de um Deus bondoso, de um Deus generoso, de um Deus criativo, de um Deus amoroso, de um Deus santo, de um Deus puro, de um Deus justo, que entrega essa dádiva para a humanidade. Agora, você olhar para o desejo sexual fora da metanarrativa presente nas escrituras, quando eu digo metanarrativa, eu estou falando sobre essa grande história de Deus com a humanidade. E essa grande história diz respeito ao quê? À criação, diz respeito à queda, diz respeito à redenção, diz respeito à consumação. Então essa grande história que a Bíblia registra para nós e uma história que a gente ainda está vivenciando, não é verdade? Você e eu ainda estamos aqui nesse mundo, ainda não é o novo céu, a nova terra. Então a gente ainda está experimentando, inclusive, os efeitos de queda. Mas quando a gente olha para o desejo sexual fora dessa metanarrativa, a gente vai imaginar então que você tem total direito de fazer o que você quer, fazer o que você quer sexualmente falando, que você tem total direito de testar todas as possibilidades para você atingir o máximo de prazer possível. Então, se você olha somente para o vício, melhor dizendo, para o desejo sexual fora dessa grande narrativa, a gente vai estar cometendo um erro gravíssimo, porque nós vamos estar deixando Deus de fora da história. E deixar Deus de fora da criação que Ele trouxe à existência é caminho de loucura. Então eu quero realmente propor aqui que não tem como a gente viver uma sexualidade saudável, equilibrada, uma sexualidade plena, deixando o Criador dela de fora. Então, para você ter uma ideia, quando a gente lê, por exemplo, Tiago 1, 14 e 15, eu quero que você veja a semelhança que há nessa descrição aqui de Tiago com aquilo que a mulher de Potifar e José estavam vivendo em termos de clima, em termos de ambiente. Então, na verdade, eu vou começar a ler a partir do versículo 12 do capítulo 1 de Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por que eu gosto de ler essa porção aqui das Escrituras? Porque aqui descreve muito bem todo esse cenário, todo esse ambiente, que inclusive José e a mulher de Potifar estavam vivendo. Então a gente sabe
né? Os dois são seres humanos, os dois têm desejo sexual, os dois têm uma orientação sexual e esses dois, de alguma forma, estão sendo permeados pela questão aí do erotismo. Ela porque o assedia, ele porque vai ter que agora fazer uma escolha. Então essa mulher, de uma certa forma, ela foi lidar com o desejo sexual dela de um jeito em que ela deve ter acreditado o seguinte: cara, eu tenho que ir pra cama com esse cara, senão eu não vou sossegar, senão eu não vou ser feliz. O que eu tô perdendo? Não posso. Então ela caiu pra cima. E aí esse homem diz não, esse homem coloca o limite. Ela provavelmente se frustra ou até ela se mune de mais energia ainda para correr atrás daquilo que ela acha que precisa. Então ela insiste diariamente para ter aquilo que ela acha que precisa, que é ir para a cama com José. E talvez imaginando que se fosse para a cama com José, ela seria uma mulher feliz, uma mulher realizada. Então a gente está vendo que tem todo um cenário muito bem explicado, né, aqui por aquilo que a gente está lendo em Tiago 1, do versículo 12 até o versículo 15. Então aqui quando a gente lê esse texto de Tiago 1, do 12 ao 15, a gente está vendo que existem pessoas que estão vivendo a sua vida e que em algum momento elas vão ser tentadas. Então a tentação, ela não é privilégio de ímpios, né? A tentação não é privilégio de novos na fé. A tentação simplesmente é algo que faz parte da vida do humano aqui nesse mundo que jaz no maligno. Então, desde a queda, a gente inaugurou um tipo de coração, que é essa central de adoração, que é facilmente tentada. A gente elegeu fontes de prazer. A gente elegeu para o nosso coração aquilo que a gente acredita ser uma fonte de realização, uma fonte de plenitude. E é curioso, essas fontes não são Deus. Essas fontes não falam sobre Deus. Então, de repente, eu posso eleger a cocaína como uma fonte de realização. Eu posso eleger, de repente, a cachaça como uma fonte de realização. Eu posso eleger a minha juventude como uma fonte de realização. Eu posso eleger o poder poder de compra que o meu cartão de crédito sem limite me dá como uma fonte de realização. Como eu também posso eleger o prazer sexual como uma fonte de realização. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de alguém que elege por uma série de questões, mas elege determinada coisa criada como fonte de realização. Então, eu quero que você já veja que a gente já está falando de fé. Então, fé é certeza do que se espera, é convicção daquilo que não se vê. Então, fé é eu acreditar que eu vou conseguir aquilo que eu julgo ser necessário para a minha vida, naquilo ali. Então, existem pessoas, cristãs e não cristãs, casadas e não casadas, pessoas jovens e pessoas mais velhas, que acreditam que o prazer sexual é capaz de trazer uma fonte de realização. Olha, eu não vou dizer que o prazer sexual não te dê sensações prazerosas. Realmente dá. Isso aí foi uma criação do próprio Deus. A pergunta é: você acha realmente que o prazer sexual é capaz de trazer significado para a sua existência? Trazer um sentido para a sua vida? Trazer a direção que você precisa para viver com dignidade? Então aí a gente está falando de um enorme problema. Por quê? Porque eu estou colocando a fé onde ela não deve estar. Eu estou colocando a fé numa coisa criada e não no Criador. Então, a Bíblia fala, por exemplo, nesse texto aqui de Tiago, que nós seremos tentados e que feliz o homem que suporta passar por essa provação de uma forma perseverante. Ao mesmo tempo, quando chega no versículo 14, a Bíblia fala de alguém que cedeu
a essa provação. A Bíblia fala que não é Deus que nos tenta. Deus não pode nos tentar. Mas a Bíblia fala que também existe o tentador. Agora, Deus ele nos prova para, inclusive, purificar o nosso coração, que desde a queda vem cercado de ídolos. Então, na verdade, os ídolos, se parar para pensar, eles não existem. O que existe é Deus, certo? Agora não existem falsos deuses. O que existe é Deus. Mas o que existe é uma fé mal encaminhada, uma fé que traiu a Deus, uma fé que não tem compromisso com Deus. O que existe no nosso coração é uma possibilidade enorme de amar. A pergunta é, a gente ama primeiro a quem? A gente ama mais a quem? Então, que o ser humano é um ser que ama, eu acho que todo mundo vai concordar. A pergunta é, ele vai amar a quem? Vai amar com que intensidade? Vai amar de que jeito? Então é disso que a gente está falando. Existem pessoas que amam o prazer sexual mais do que amam a Deus. E são pessoas que estão dentro da igreja. Então eu quero que você veja, muitas vezes, o sofrimento que acompanha a vida dessa pessoa, né? Ou a vida dessas pessoas. São muitas pessoas, homens e mulheres, são muitas pessoas que estão ao nosso redor que ainda não romperam com o vínculo de fé, de adoração, com a prática de atividades sexuais. Porque de alguma forma elas ainda acreditam que o prazer sexual é capaz de chegar onde Deus não tem competência para chegar. Por isso que a gente está falando, não é de um problema da cintura para baixo, né? A gente está falando, antes de mais nada, de um problema da cintura para cima. Então, a Organização Mundial de Saúde fala, né, que o vício sexual é uma doença, né? E ela fez até um mapeamento, fez uma série, né, de observações do decorrer da história para tentar entender o que acontece com pessoas que, por exemplo, praticam o sexo que chega a trazer prejuízo para ela e para as pessoas que ela ama. Então, do que nós estamos falando? Na prática é o seguinte, eu cito esse caso porque é um caso extremamente rico. Eu uma vez aconselhei um rapaz que chegou para o aconselhamento e depois de um bom tempo da gente já caminhando nessa relação de aconselhamento, ele chegou para mim e falou assim, nossa, eu tô tão feliz, André, hoje eu vim de bermuda branca, você viu? E o que tem de mais nisso? É porque esse era um cara que quando chegou para o aconselhamento, ele já medicado pelo psiquiatra dele, com remédios para controlar a libido, ele ainda se masturbava 25 vezes por dia. E ele não podia usar roupa clara. Por quê? Porque ele sangrava. Então a sua região genital era toda em carne viva, pelo que ele me dizia. E o dia que ele chegou para o aconselhamento usando uma roupa clara, ele fez questão de vir, colocou uma peça clara que ele tinha lá, que era uma bermuda, e veio para o aconselhamento, porque ele queria celebrar o fato de que a região genital dele já estava cicatrizando, porque a prática de masturbação já tinha diminuído drasticamente, porque o olhar dele a respeito da sexualidade e da identidade dele, esse olhar estava mudando por causa do poder da Bíblia, do poder da palavra de Deus se aplicando na sua existência. Então, você está vendo que essa é uma pessoa que está causando prejuízo para si própria, essa pessoa está causando prejuízo para as pessoas ao redor. E é o caso, por exemplo, de pessoas que chegam a cometer crimes. Então a gente viu algum tempo atrás aqui no Brasil o caso de um homem que, pelo que eu entendi, estava indo para o trabalho e dentro do transporte público ele ejaculou no pescoço de uma mulher porque ele começou a entrar em contato, fazer pressão, a se masturbar no pescoço dela, acho que não sei se era um ônibus ou um trem superlotado, e ela foi vítima dessa violência sexual dentro do transporte público. E o curioso foi que esse homem foi para a delegacia, o delegado o soltou, e no outro dia ele fez tudo de novo. Então, a sociedade ela vai ter uma opinião formada a respeito disso, um consenso
normalmente, né? E o consenso costuma ser: esse homem é um monstro, esse homem é um louco, esse homem tem que ser linchado. Aí, quando você para ouvir, por exemplo, o relato dessa pessoa, ela não se enquadra no perfil, por exemplo, de um psicopata. Talvez não. Aliás, as pessoas que cometem violência sexual minimamente têm alguma psicopatia. A grande maioria das pessoas, elas estão desgovernadas na sua sexualidade e elas praticam atos criminosos. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que essas pessoas não começam assim. Elas começam praticando atos que a Bíblia chama de imoralidade, mas que muitas vezes são atos extremamente naturalizados na nossa sociedade, como, por exemplo, o uso de pornografia, o sexo sem compromisso, uma vida de muitos... uma vida de fetiches e tudo mais, né? Agora, a Bíblia ela tem um mapa de como a gente deve viver enquanto filhos de Deus. E quando você observa o que a Organização Mundial de Saúde fala, ela mesmo conclui que existem pessoas que estão trazendo prejuízo para si, prejuízo para as pessoas no entorno, e essas pessoas precisam de ajuda. E quando eles foram observar a história de vida dessas pessoas, a rotina, o comportamento sexual dessas pessoas, elas chegaram até a mapear. Existem alguns aspectos que até os pesquisadores falam, os estudiosos da medicina dizem, que você tem que ter pelo menos alguns desses sintomas para você se identificar com o que se chama de vício sexual. Mas, do ponto de vista da observação, existe muita coisa interessante, que acredito que pode nos ajudar. Agora, a questão é do ponto de vista da prescrição. Em termos de prescrição, o que fazer com uma pessoa que esteja num quadro desse? Então, normalmente, o que vai ser recomendado vai ser... vai fazer uma terapia, você vai tomar uma medicação, vai praticar exercício, você vai estabelecer outros limites. E longe de mim desqualificar isso. Mas a pergunta é, resolveu o problema? Onde é que está o problema? Então a Bíblia fala, por exemplo, que cada um é tentado pela sua própria paixão. E a paixão se encontra na nossa central das paixões, na central da nossa adoração, que é o nosso coração. Agora, muita gente ainda acha, como um dia eu também já achei, que o coração era a central das nossas emoções. Realmente, do coração a gente pode expressar as nossas emoções, sim, mas não só isso. Do coração também vem os pensamentos, do coração também vem os nossos desejos, do coração, antes de mais nada, vem a nossa adoração. Então nós somos seres que adoram, porque nós fomos feitos por um Deus para sermos adoradores, só que adoradores dele, que é santo, puro, perfeito. Agora, depois da queda, a gente continua sendo adorador porque Deus não mudou a imagem dele em nós, ele não mudou aquilo que ele criou. O que aconteceu foi que mudou-se a direção da sua criação. Então, a direção do nosso coração agora, ela ficou uma direção totalmente focada em si própria e não mais em Deus. Então, agora, quando a gente já nasce procurando ser feliz do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que a gente merece. Então, a gente sai pelo mundo a desbravar nossas fontes de deleite. Algumas pessoas, por uma série de razões, elegem o sexo, o prazer sexual, como essa fonte de deleite. Eu quero pontuar aqui que nós temos, para resolver o problema, antes de mais nada, que chegar na central do problema. E a central do problema, como eu disse, segundo o que está escrito aqui, na palavra de Deus que a gente leu, é o coração humano. Então, o coração humano, antes de mais nada, ele precisa do quê? Como Jesus mesmo disse, conversando com Nicodemos, olha, o que importa é que você venha nascer de novo. Então, o nosso coração, ele precisa, esse coração que a gente traz, ele já era, ele não tem como eu melhorar esse coração
idólatra que eu herdei de Adão. Não tem como. Eu não tenho o que fazer sobre isso. Por isso que Cristo veio. Porque exatamente a gente não tinha o que fazer, a gente não tinha como resolver o nosso problema. Ele era tão grave que o próprio Filho de Deus, sendo Deus, se torna homem para se identificar com essa nossa miséria e assume o meu lugar naquela cruz, assumindo o meu coração. Então o meu coração agora é como se fosse o de Cristo, e ele agora é punido no meu lugar. Então a própria ira de Deus que deveria vir para mim, agora é desviada para o próprio Deus. Por isso que isso tem que nos constranger, né? Você saber que o próprio Deus assume a culpa de um erro que ele jamais cometeria por ser Deus, mas que eu, coisa criada, cometi, e que ele assume esse erro como sendo dele, para me dar livre acesso até ele. Isso aí realmente é a boa notícia do Evangelho de Jesus, e sabendo que ele venceu isso, que ele triunfou. Ou seja, eu posso crer, isso é fé, posso crer que eu estou escondida, né, em Cristo, que ele está me representando ali naquela cruz, para que eu esteja agora livre. Então Jesus morre no meu lugar para me dar livre acesso, para me dar um novo coração. Então agora, nascida de novo, convertida a Cristo, eu tenho um novo coração. Mas esse novo coração ainda vem cheio, né, de equívocos, cheio de maldades, cheio de uma fé mal direcionada, em que eu ainda vou estar carregando mentiras que para mim são verdades. Então, do tipo, olha, eu preciso de pele. Eu vi isso uma vez de um aconselhado, eu preciso de pele. E a cruz não abraça. Então, tipo assim, a obra de Jesus, ela é boa, ela é maravilhosa, tá? Eu sei que eu sou filho amado de Deus, mas isso aí tem um limite, isso aí não me basta. Então, assim, nós estamos com um problema de fé aqui, quando eu acho que aquilo que Cristo fez não é suficiente. Por quê? Porque de alguma forma eu ainda não entendi o que Cristo fez, e eu ainda acho que coisas criadas, coisas desse mundo aqui, de um mundo que jaz no maligno, são capazes de fazer por mim. Elas até são capazes de fazer, mas elas não são capazes de fazer do jeito redentivo. Entende? Então, quando a gente fala de vício sexual, a gente está falando então de um comportamento que acredita, é um comportamento como fruto de uma fé em que atividades sexuais são capazes de resolver tudo o que eu preciso na minha vida. Então nós estamos falando de um comportamento que denuncia uma adoração, só que uma adoração em torno de uma coisa criada, né? E isso é o que a gente entende nas escrituras como idolatria. Então, como que a gente pode ajudar essas pessoas? A primeira coisa que eu acho, a partir do momento que você tem o privilégio, a oportunidade de ouvir alguém trazendo o relato desse desgoverno sexual, que pode envolver desde fantasia, masturbação, pornografia, ou até a própria relação sexual, práticas de adultério, sexo virtual, sexo de repente com objetos, sexo envolvendo, por exemplo, lugares perigosos, sexo com animais, ou talvez sexo inclusive com crianças, adolescentes, sexo à força, sexo com pessoas, por exemplo, alcoolizadas, drogadas, né? Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando daquilo que é comum na nossa sociedade, até o que a própria sociedade também entende pela legislação ser prática criminosa. Então a gente está vendo que tem um espectro amplo, né, de possibilidades de atividade sexual. Então pessoas chegam com esses relatos. A primeira coisa, acolha essa fala. Acolha. E não caia na besteira de negociar o que a Bíblia fala sobre o ser humano. O ser humano continua sendo, mesmo depois da queda, alguém que tem que ser tratado com dignidade, porque ele continua carregando a imagem de Deus, ainda que ele não saiba e ainda que a gente dificilmente note por causa da prática de pecados. Mas continua sendo alguém que tem que ser tratado com dignidade. Então, independente do que a pessoa esteja trazendo de relato, trate com respeito,
trate com dignidade. O máximo que você puder fazer de cara de paisagem, faça. Não estou dizendo para você fingir nem nada, mas para você deixar a pessoa à vontade para falar tudo o que precisa ser falado, para daí a gente aplicar a medicação correta. Medicação do ponto de vista do quê? Eu não estou chamando a pessoa de doente, eu não estou chamando a pessoa, agora eu vou tratar como se fosse um quadro gravíssimo, de repente pela prática criminosa, né, pelo desgoverno, mas para a gente entender que alguém que está realmente precisando de cuidados, precisando de uma intervenção radical, porque ela está desgovernada. Então, acolha aquilo ali, tente observar os detalhes, fique atento aos detalhes, não das práticas sórdidas, talvez até da sexualidade, das práticas imorais da sexualidade dessa pessoa, mas na dinâmica do coração. Então, quando a gente ouve relatos de uma pessoa em vício sexual, essa pessoa pode trazer assim um tanto de informação que parece que você está diante da narração de um filme pornô. Então, tenha cuidado, porque a sua sexualidade ela tem que ser preservada, a sua pureza tem que ser preservada. Então, você pode ir conduzindo essa pessoa com limites, deixando, mesmo assim, ela à vontade para falar o que ela tem que falar. Use termos técnicos, você não precisa usar apelidos ou termos que as pessoas costumam utilizar para se referir a sexo. É relação sexual, é pênis, é vagina, é penetração. Use termos técnicos, até porque isso aí, de uma certa forma, deixa o ambiente mais, digamos assim, não é mais frio, mas ele fica mais técnico e ajuda a pessoa a ter um senso de responsabilidade maior e até dificultar a fantasia sexual dela, para ela não ter que fazer associação com outros termos, né, pejorativos sobre o corpo, sobre a própria relação sexual. Então use termos técnicos, acolha aquilo ali, deixa ela à vontade para falar o que ela tem que falar e procure desvendar o seguinte: ela é nascida de novo ou não? Se não for, se prepara para anunciar o evangelho do Senhor Jesus, né? E de repente você evangelizá-la. E se ela for uma pessoa cristã realmente que entenda, que tenha nascido de novo, agora é hora de você caminhar com ela no sentido da santificação. E aí é procurar entender quais são as contaminações que entraram no sistema de crença dessa pessoa. Porque com certeza tem alguma mentira que ainda está infiltrada no sistema de crença dela, que faz com que ela ainda acredite que Deus não é bom o suficiente e que ela precisa recorrer às atividades sexuais para ela ter aquilo que ela julga precisar, que ela julga ser necessário. Então, tem gente que acha que não vai lidar, por exemplo, com a solidão. O que ela faz? Ela procura companhia. Onde? Na pornografia. E ela se ilude de que aquele pessoal ali a ama, que aquele pessoal a deseja, que aquele pessoal que está ali despido quer ter intimidade com ela. E na verdade, a gente sabe que não é nada disso. A gente sabe que essa pessoa ela está com uma enorme dificuldade de lidar com a solidão dela, mas que de alguma forma ela ainda acha que Deus não pode ajudá-la nesse sentido, se é que Deus está com ela. Então ela começa a negociar, inclusive, princípios sobre o próprio Deus. Não, Deus ele não falou a verdade. Não, Deus ele não é presente assim, não. Deus, você acha que Deus está aqui comigo? Você acha que Deus se envolve comigo? Não, de jeito nenhum. Então ela começa a negociar coisas que Deus fala que faz, que Deus fala que e ela negocia isso. E quando ela negocia, vem o desespero. Então eu estou sozinha, então eu não tenho ninguém, então as pessoas não me amam, então eu tenho que agora o quê? Fazer alguma coisa. Essa é a hora que chega a tentação. Então a tentação chega como se fosse uma bandeja, colocando ali alguma coisa que você acha que vai ser
solução para o seu problema. Se você se lembrar do episódio em que Jesus é tentado pela serpente no deserto, você vai ver que aquilo que a serpente oferece, em primeiro lugar, para Jesus, não é um problema, mas é a aparente solução para um problema. Então, naquele momento, Jesus parece estar com um problema. Qual? A fome. Então, agora a serpente chega e oferece a solução de um problema. Jesus, você não é filho de Deus? Fala sério, filho de Deus ia passar fome? Que Deus é esse que deixa o próprio filho passar fome? Então faz o seguinte, se você realmente é filho de Deus, resolve o problema, porque filho de Deus não passa fome. Filho de Deus não sente esse desconforto. Então resolve seus problemas, Jesus. Prova que você é filho de Deus, resolvendo o seu problema, e usa o seu poder aí para transformar essas pedras em pães. Então, aquilo que aparece como item nessa bandeja de manjares que o tentador traz para nós, quando a gente fala de vício sexual, na verdade pode ser aquilo que naquele momento nós vamos crer, a gente vai ter fé que vai solucionar o nosso problema. Então tem gente, por exemplo, que se sente não só solitário, mas talvez entediado. Nossa, nessa quarentena, gente, eu não sei mais o que fazer, não tenho prazer, já vi tudo que tinha para ver na TV, já li tudo que tinha para ler, já comi tudo que tinha para comer, mas parece que alguma coisa ainda está faltando. Nossa, se eu tivesse agora alguém aqui comigo, e começa uma série de fantasias. Quando você vê, essa pessoa já está tendo o quê? Altos pensamentos eróticos, então está se excitando com aquilo ali, isso aí é fantasia sexual, e agora ela vai tentar chegar no ápice, né, desse prazer através da masturbação. Então veja bem, nós estamos falando de um exercício de fé. Então quando você acha que aquilo ali que você está criando, ou que você está entrando em contato, que não passa de uma coisa criada, vai resolver aquilo que você chama ser um problema. E Deus onde é que está? Deus está de fora. Aí é curioso, porque depois que a pessoa faz, ela tem o prazer, ela costuma chegar naquela sensação de resolução, que o corpo descansa, porque ela já atingiu o orgasmo e tal, e agora ela vai lidar com o quê? Muitas vezes com a culpa. Então, quando a pessoa é alguém da igreja, alguém cristã, a questão dela lidar com a culpa é muito grande. Ainda mais, por exemplo, se ela estiver envolvida com alguém, né, de repente num casamento, num namoro, num noivado, ou com o ministério. Então aí a culpa é muito maior. Por isso que você vai ver muita gente entrar num profundo desespero, em quadros depressivos e, quando não, tentativas de suicídio e até a própria prática, né, do suicídio, no sentido de atingir esse objetivo. Então nós estamos falando de um quadro que começou talvez com a pornografia, mas que agora culmina num desespero total. Então, o que eu quero deixar aqui para você existe esperança, né? Falar de vício sexual não é falar de alguma coisa que esteja fora do alcance de Deus, de forma alguma, né? De forma alguma. O Senhor Jesus, ele nos deu um novo coração, pela graça, nos dando a fé para a gente crer naquilo que ele realizou ali na cruz, e depois dela, né, na ressurreição. Então, a gente pode ter esperança na obra de Cristo de uma forma não religiosa, mas de uma forma realmente que aplique isso na nossa vida. Então, tudo aquilo que você acredita sobre a realidade tem que estar alinhado às Escrituras. Se você negociar qualquer item que seja para interpretar a realidade, negociar isso usando ferramentas mundanas, ferramentas humanistas para interpretar a realidade, pode ter certeza, você vai ser tentado naquilo ali. E o tentador há de trazer uma bandeja com aquilo que vai parecer ser a competência que Deus não tem, porque você negociou aquele princípio. Então,
se você observar, como eu disse, o problema não é da cintura para baixo. O problema é da cintura para cima no nosso coração. Então, eu quero dizer para você que está caminhando com alguém com a questão do vício sexual, eu quero te encorajar. Você está inicialmente tendo o privilégio de evangelizar, se for o caso, quando não é o caso, o privilégio de estar fazendo companhia a esse irmão, a essa irmã, no processo de santificação. E o objetivo vai ser exatamente ajudar essa pessoa a abrir mão dos ídolos, né, dos equívocos da sua fé na dinâmica do seu coração. E nesse caso, no caso do vício sexual, um exercício de fé ainda mal direcionado ao prazer sexual. Então, o prazer sexual ainda é tratado como se fosse o grande meio de redenção na vida dessa pessoa. Isso aí tem que ser colocado no devido lugar. Ninguém, nem nada, consegue chegar onde o próprio Cristo chegou por nós. Então, você que é uma pessoa que não está ajudando alguém, mas que está precisando de ajuda nesse sentido, eu quero te encorajar a rasgar o seu coração para Deus agora. Rasga o seu coração para Deus agora. Para de teatro, para de mentir, de arrumar desculpa, de arrumar culpados. A responsabilidade pela prática de idolatria, ela é sua, ela é minha, entende? Eu sou responsável pela minha dinâmica de coração, você é responsável pela sua, compreende? E aí agora é a hora da gente o quê? Fazer os ajustes. Então a primeira coisa, confessa para Deus, rasga o seu coração. A Bíblia fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar das nossas injustiças. E peça a Deus ajuda no sentido de Deus levantar pessoas maduras na fé para te ajudarem a mapear o seu sistema de crença. E você vai ver como isso traz impacto da cintura para baixo. Então, o seu comportamento sexual, ele pode mudar à medida que o seu coração muda. À medida que você ajusta da cintura para cima, você vai encontrar pureza da cintura para baixo. Mas eu quero te dizer que solução para esse problema é só através da rendição do nosso coração ao Senhor Jesus Cristo. Entendendo que nesse mundo a gente vai ser tentado. A gente ainda vai ser tentado até que o governo do Senhor Jesus venha. Enquanto ele não vem, o que a gente faz? A gente persevera. Como diz aqui o texto de Tiago que a gente leu. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então Deus não despreza as coisas vergonhosas que a gente fez. Deus nos acolhe. E a nossa vergonha, ela já foi levada por Jesus lá no Calvário. O que a gente precisa agora é aplicar tudo isso que Jesus conquistou na nossa vida agora. Então, que Deus te abençoe sendo alguém que caminha com alguém com vício sexual. Deus te abençoe sendo esse alguém que precisa mudar a direção da adoração do seu coração. Em nome de Jesus, que o Senhor te guarde, te guie e te proteja. Amém.